Quando nós partimos para o Novo Testamento, nós passamos a entender que agora não são os rituais, ou seja, cerimônias com elementos físicos que nos santificam, mas sim o sangue de Jesus e a morada do Espírito Santo. Por isso, a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, na página de número 122, ela diz: essas ordenanças, que são o batismo em águas e a Santa Ceia, não transmitem qualquer poder místico ou graça salvífica, mas são um rito simbólico, universal e pessoal, que apontam para as verdades centrais da fé cristã. O batismo e a ceia do Senhor não produzem qualquer mudança espiritual em quem deles participa. Hoje, unicamente e infalivelmente, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, o Espírito Santo de Deus passou a habitar dentro de cada um de nós. Ainda dentro do nosso cremos, da nossa declaração, na página de número 128, acerca do batismo, o texto diz: o batismo não é salvação. Somos salvos pela graça mediante a fé. O perdão dos pecados está em conexão com o arrependimento que precede o batismo. A frase, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, em Atos 2:38, é interpretada erroneamente muitas vezes como essencial ao perdão, como fazem as principais seitas unicistas. Se no Antigo Testamento era preciso veículos materiais, humanos, e também oblações e sangue de animais, para que os pecados fossem cobertos, hoje, na Nova Aliança, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E hoje não são os rituais cristãos, que são ordenanças de Jesus Cristo, que nos purificam para a vida eterna, mas a bênção de Deus, o perdão do Senhor, pela fé que há em Cristo Jesus. Com isso, para ainda respaldar essa grande verdade, o contexto de João capítulo 6 e versículo 54, que diz: quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A ênfase aqui não está em comer ou em beber algo do ritual, como muitos até pensam a respeito desse texto. Mas o contexto, que é regra básica da hermenêutica, voltando para o versículo 40, diz: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê, nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Deus disse a Ezequiel: come do que achar neste livro. O anjo disse a João no Apocalipse: come o que achar deste livro. Comer e beber da carne de Jesus é absorver a mensagem do Evangelho que nos conduz à vida eterna. Se somos santos de forma posicional, nós também devemos ser santos de forma progressiva. Fomos santificados pelo sacrifício de Cristo, mas sem santidade, sem a paz com os irmãos, nós não conseguiremos ver ao Senhor. Porque aquele que conserva-se a si mesmo, com um vaso santificado, esse terá a salvação também conservada em Cristo Jesus. Porque nós cremos que há a possibilidade de darmos as costas para a graça de Deus e perdermos a salvação. Então há uma necessidade de, pela ajuda do Espírito Santo de Deus, nós iremos crescendo para o aumento de Deus. E o fruto do Espírito, que revela o caráter de Cristo: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, controle próprio. Tudo isso é preciso ser revelado na vida daquele que serve ao Senhor Deus Todo-Poderoso. O ritual é um memorial. E se é um memorial,
ele não pode exercer a força que há no sacrifício de Cristo Jesus. Com isso, estaríamos apoiando a transubstanciação, em que a presença do corpo de Cristo se transfigura no pão e no sangue. Essa santificação posicional e também progressiva, ela caminha para uma santificação final ou uma santificação completa. Quando o Espírito de Deus, pela sua misericórdia, irá nos contemplar com a transformação do nosso corpo e, consequentemente, com o nosso arrebatamento. E nós nos encontraremos com o Senhor para todo sempre. Se por um lado, na antiga aliança, era preciso elementos materiais para nos tornarmos mais próximos do Senhor, isso não invalida também a graça de Deus, porque também era pela graça. Hoje o Cordeiro Pascal, aquele que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, uma única vez, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, se manifestou. E essa é a vontade de Deus, que sejamos santos, porque Ele, o nosso Deus, é santo. Mas somos pecadores, mas se pecar, nós temos o Paracleto, que ajudará o arrependido, perdoará, santificará, nos purificará de toda a imundícia e estará do nosso lado, nos ajudando nesse processo de santificação.